Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil. Pessoal, hoje a gente tem uma pergunta sobre as forças do mal. Quem manda para nós a pergunta lá do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, é nosso amigo Aguinaldo. E ele pergunta de uma forma simples: como se proteger das forças do mal, tanto da nossa inclinação como das forças externas a nós? Meu amigo Aguinaldo, vamos pensar aqui o seguinte, veja, quando tem uma parte aqui da sua pergunta que divide, né? Quando a gente olha para a sua pergunta, ela está dividida em duas partes, né? A inclinação que cada um tem com relação ao mal e as forças externas. Então, vou começar do que é mais fácil, forças externas. Veja, se a gente fosse dar aqui um conselho religioso, se você acredita em Deus, não há o que temer. Mas isso seria mais religioso, né? Seria mais no estilo da nossa religiosidade. Se você acredita em Deus, temes o quê? Poderia acrescentar a isso um comentário do tipo assim, bom, acreditar em Deus ou crer em Deus não basta, né? Precisa seguir os seus mandamentos e aí não há o que temer. Certo? Agora, veja, do ponto de vista da Kabbalah, esta não é uma preocupação real. Isso não existe. E por que não existe? Falando aqui das forças externas. Porque não há outro além dele. Porque todas as coisas foram feitas por ele. Aqui agora, tomando aqui a licença com João Evangelista, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, se a gente acredita nisso, se você é cristão, estou imaginando que você seja um cristão, se você já viu isso em João, se todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, aonde está o mal aí? Se João está correto, ou o mal não existe, ou aquilo que a gente chama de mal, são forças criadas pelo próprio Criador, que provocam determinadas situações na nossa vida que não são agradáveis, às vezes são dolorosas, mas que são para o nosso benefício. Não há o que se preocupar com isso. Do ponto de vista da Kabbalah, esta preocupação não existe, porque tudo vem do próprio Criador. E se vem do próprio Criador, o que é que você pode fazer contra? A única coisa que você poderia, para poder se proteger, é estudar a Kabbalah, entender como funcionam essas forças, de que maneira as forças do Criador agem na natureza, e dessa forma tá, digamos assim, mais sintonizado com o seu próprio Deus, de tal maneira que esse medo nem vai existir mais na sua alma. Ok? Agora, a outra parte da sua questão, que é a nossa inclinação ao mal, veja, esse é toda a nossa missão nesse mundo. A gente encarna aqui nesse mundo com essa inclinação interna ao mal, né? Com essa nossa tendência ao pecado, tendência ao mal, justamente para realizar o nosso trabalho espiritual. Então, mesmo essa tendência que a gente tem ao mal, ela é positiva em última instância, na medida em que esta nossa inclinação ao mal é a matéria-prima do nosso desenvolvimento espiritual. Porque toda a nossa virtude espiritual, que surge do nosso trabalho espiritual, só pode acontecer este trabalho que gera esta virtude se a gente tiver alguma oposição. Entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se eu quero ser alguém caridoso e quero ajudar os pobres, está implícito aí a ideia de que a pobreza tem que existir. Se a pobreza deixa de existir, a caridade desaparece junto. Se eu quero ensinar alguém, há que existir alguém que saiba menos do que eu. Se eu quero aprender, tem que existir alguém que sabe mais. Tá me entendendo? As coisas andam juntas. Então, se eu tenho uma inclinação ao mal, a minha missão é realizar o tikkun, ou a correção dessa inclinação ao mal, sempre, sempre, sempre com a ajuda do Criador. Se essa inclinação ao mal não existisse, o meu trabalho não existiria e o meu crescimento espiritual, por conseguinte, também não. Porque se não há trabalho, não há crescimento, existe uma estagnação no nosso estágio, seja ele qual for, pequeno, grande, avançado ou recuado. É uma estagnação completa.
Portanto, em última instância, mesmo a inclinação do mal pode ser encarada como positiva, não que a gente deva gostar disso, mas ela é a matéria-prima sobre a qual o trabalho espiritual é realizado, e o nosso avanço só vai acontecer quando a gente cumprir aquilo que está escrito em Provérbios 10:12. O amor cobre todas as transgressões. Entendeu agora o sentido da coisa? O amor não destrói, o amor não apaga, ele cobre, ele fica por cima, ele corrige a transgressão que continua existindo, mas agora está submissa ao amor. Essa nossa inclinação ao mal, portanto, começa a funcionar de uma outra maneira, na forma de doação, mas isso é um assunto mais complicado e a gente precisa estudar a Kabbalah para entender. Tá bom? Espero ter ajudado. Convido todos vocês a continuar enviando suas perguntas e até o nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.